As taxas podem ser mais atraentes em determinados momentos do que em outros. Em 2008, quando os bancos estavam lutando e ansiando por depósitos, eles propuseram um negócio que o meu amigo Ajay Gupta, que também é meu consultor de investimento registrado pessoal, não poderia deixar passar. A obrigação tinha 100% de proteção ao capital com seguro FDIC. O valor estava vinculado a um portfólio equilibrado de ações e títulos, e, afinal de contas, a sua média de ganho era de 8% ao ano, sem nenhum risco. Devo adverti-lo novamente, no entanto, de que acessá-los diretamente a partir de um banco, muitas vezes, pode acarretar uma série de encargos e taxas. Por outro lado, o acesso a essas soluções por meio de um consultor fiduciário normalmente removerá todas as comissões e taxas que uma empresa varejista pode cobrar, portanto, o desempenho e as condições serão melhores para você. 3. Anuidades fixas indexadas. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que há muitos péssimos produtos de anuidade no mercado. Em minha pesquisa e entrevistas com alguns dos principais especialistas do país, descobri, porém, que há outros tipos de anuidade sendo utilizados por iniciados, representando mais uma ferramenta para criar as vantagens sem as desvantagens. As anuidades fixas indexadas, FIA, na sigla em inglês, existem desde meados dos anos 1990, mas só recentemente explodiram em popularidade. Uma anuidade fixa indexada devidamente estruturada oferece as seguintes características: 100% de proteção ao capital, garantida pela seguradora. É por isso que temos de escolher uma seguradora com alta classificação e longa história de cumprir suas promessas, muitas vezes por um século ou mais. Vantagens sem as desvantagens, como obrigações estruturadas e CDs ligados ao mercado. Uma anuidade fixa indexada permite que você participe quando o mercado sobe, mas não perca se o mercado cair. Todos os ganhos são com impostos diferidos. Se eles forem provenientes de um Roth IRA, você não paga impostos sobre os retornos. Finalmente, e talvez mais importante do que o resto, algumas anuidades fixas indexadas oferecem a capacidade de criar um fluxo de renda ao qual você não poderá sobreviver. Um contra-cheque para a vida toda. Pense nesse investimento como a sua própria pensão pessoal. Para cada dólar que você deposita, a seguradora lhe garante um pagamento de renda mensal quando você decidir acionar ou ativar seu fluxo de renda vitalício. As seguradoras têm feito esse trabalho com sucesso há 200 anos. Vamos explorar essa estratégia em profundidade na seção 5. Vantagens sem desvantagens. Crie um plano de renda vitalícia. Uma palavra de advertência antes de prosseguir: preciso ser muito claro sobre um ponto. Isso não quer dizer que todas as versões desses produtos e estratégias são excepcionais. Alguns têm taxas elevadas, comissões elevadas, taxas ocultas e assim por diante. A última coisa que eu quero é algum vendedor usando estas poucas páginas para lhe vender algo que não vá ao encontro dos seus melhores interesses. Quando mergulharmos nessas soluções, na seção 5, vou apresentar uma lista específica das armadilhas que você deve evitar, bem como uma lista das coisas que você deseja ter certeza absoluta de receber quando utilizar essas soluções. Você recebe o que é capaz de suportar. A proposta deste capítulo é começar a lhe mostrar maneiras pelas quais você pode ter o seu bolo e comê-lo também. Às vezes, depois de ter suportado águas turbulentas por tanto tempo, você começa a acreditar que não há outra opção. Essa tendência é chamada de desamparo aprendido. Mas não é a maneira como os iniciados pensam. De Buffett a Branson, todos eles buscam a relação assimétrica entre risco e recompensa. Os iniciados não são incapazes, nem você. Em cada área da vida, você recebe o que é capaz de suportar. E é hora de elevar o padrão. Até onde nós chegamos fizemos alguns grandes progressos. Vamos recapitular os mitos que destruímos e as verdades que descobrimos até agora. Aprendemos que ninguém supera o mercado, exceto um punhado de unicórnios. Usando fundos de índice de baixo custo que copiam o mercado, podemos superar 96% dos fundos mútuos e quase todos os fundos de cobertura. Bem-vindo à vanguarda do pacote de desempenho. Considerando que os fundos mútuos de seleção de ações estão cobrando taxas extremamente altas, acima de 3%, em média, podemos reduzir nossas taxas de investimento em 80% ou até 90%. Você poderia ter mais do que o dobro de dinheiro quando se aposentar, ou eliminar alguns anos do tempo necessário para chegar à liberdade financeira. Deixe isso de lado por um segundo. Aprendemos a diferença entre um açougueiro e um nutricionista, entre um corretor e um fiduciário. E agora sabemos a quem recorrer para obter conselhos transparentes, que também podem ser dedutíveis de impostos. Aprendemos a reduzir drasticamente nossas taxas de 401k, recorrendo a um provedor de baixo custo como America's Best 401k.
Você pode ver como seu plano se comporta usando o primeiro verificador de taxas da indústria, http://americasbest401k.com e /401k-FE-checker em inglês. Mais uma vez, essas economias de custos vão compor o saldo total da nossa conta e fazer o dinheiro retornar ao bolso da nossa família. Para você que é empresário, mostramos como você pode estar em conformidade com a lei e reduzir drasticamente sua responsabilidade. Aprendemos sobre o ROT 401k e como podemos nos proteger contra o aumento dos impostos, pagando hoje para nunca mais ter de pagar, e não enquanto o dinheiro rende ou nas retiradas. Aprendemos que os fundos ciclo de vida, TDFS, não são apenas caros, mas também podem ser mais agressivos ou voláteis do que você pensa. Se quiser usar um TDF, você deve optar por um provedor de baixo custo como o Vanguard. Mais tarde, na cartilha do bilionário, você também vai aprender a montar sua própria alocação de ativos, em vez de pagar um TDF para fazer isso por você. Aprendemos que as anuidades variáveis são a evolução mutante de um produto financeiro de 2000 anos de idade, mas que outras anuidades mais tradicionais, fixas, podem fornecer o que nenhum outro produto pode, um fluxo de renda vitalícia garantido. Finalmente, aprendemos que a riqueza sem risco é uma possibilidade. Claro que há risco em tudo, mas nós aprendemos que certas estruturas vão nos permitir participar quando o mercado subir e não perder nada quando ele cair. Seus olhos estão começando a se abrir? A venda foi removida? Em que medida sua vida vai ser diferente agora que você conhece a verdade? Derrubar esses mitos é o fundamento para criar a verdadeira liberdade financeira. Quero que você veja, ouça, sinta e saiba que é possível ganhar esse jogo. Se esses mitos são perturbadores, eles o foram, para mim, quando descobri a verdade pela primeira vez. Permita que o impulsionem para frente, tornando a liberdade financeira uma obrigação em sua vida, e declarando que ninguém nunca mais vai se aproveitar de você. Vamos subir mais um nível e nos divertir um pouco na sessão 3. É aqui que vamos tornar nossos sonhos ainda mais reais, colocando em prática um plano que é, ao mesmo tempo, factível e emocionante. Se não estiver acontecendo rápido o suficiente para você, vamos ver como se faz para acelerá-lo e deixá-lo mais perto de seu futuro. Antes, porém, o último e derradeiro mito deve ser aniquilado. Mas, ao contrário dos outros, não se trata de um mito que alguém lhe vendeu. É a história que você vendeu a si mesmo. É qualquer mito ou mentira que tenha impedido você de agir no passado. É hora de avançar. Vamos destruir seus limites descobrindo as mentiras que contamos a nós mesmos.